Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes. Capítulo 15. O Santo. Os olhos fixos na música, o artista, sem grande esforço, deixa correr o arco sobre todas as cordas do violino. As notas claras, agudas ou graves saem concatenadas em harmonias que elevam o coração e deixam os ouvintes arrebatados. Que maravilha! Cerrando os olhos, a alma sente-se como transportada a regiões luminosas e embalada por essa música divina, qual folha outonal que dança sobre os campos aos impulsos da brisa. Disse-ia que há artistas aos quais Deus concedeu o altíssimo dom de nos fazer provar cá embaixo uma parte, ínfima embora, do arrobamento dos eleitos ao ouvirem os puríssimos arpejos dos querubins e serafins, em louvor do eterno Criador. E se um ouvinte rude, ao ouvir esses sons metálicos do violino e ao ver como o arco desliza sem esforço e sobe e desce, avança e retrocede aos impulsos do braço incansável, exclamasse, impressionado por essa facilidade e naturalidade: que graça, não lhe custa nada. Nasceu artista. Que pensaríamos desse ouvinte? Em todo erro há alguma parcela de verdade. Sem dúvida, aquele músico portentoso nasceu com disposições musicais mais que ordinárias, mas quanto não lhe custou alcançar a perfeição atual. Quão difícil lhe foi adquirir a facilidade admirável de que agora dá provas. Essa hora de arte em que a emoção umedece seus olhos sonhadores foi preparada, sabe Deus, com quantas horas de estudo pertinaz, perseverante, heróico até. Quantas noites sem dormir, com a cabeça reclinada sobre um instrumento a estudar e repetir notas e mais notas. Que constância para obter de seu braço e de seu arco essa fluidez encantadora em que não se percebe nem o vestígio de esforço e trabalho. Quanto mais um homem consegue dissimular seu aturado e pertinaz esforço atrás das maravilhas de sua arte, tanto mais o admiramos. Ao lermos a vida desse artista de divinas virtudes, que foi Geraldo, ao apalparmos sua facilidade e sua naturalidade para ser humilde, piedoso, obediente e mortificado, ao extasiarmos-no ante a sua caridade sublime e heróica existência, somos tentados, talvez, a exclamar como o homem rude do concerto: que graça, não lhe custa nada. Nasceu santo. E neste erro há também uma parcela de verdade. Assim como há seres privilegiados que nascem com excepcionais disposições para a música, também há homens que vêm ao mundo com extraordinárias aptidões para a virtude. Isto é certo, mas já ia concluir que não lhes custa nada a santidade, vai profundo engano e penoso equívoco. Quanta generosidade, quanto vencimento de si, quanta abnegação supõe a santidade, ainda mais nas pessoas mais inclinadas à virtude. E se ao percorrer as vidas dos santos nos admiramos da naturalidade e facilidade com que praticavam atos heróicos, recordemo-nos do que custou ao músico a facilidade e naturalidade que agora nos arrebatam. Estudemos brevemente o aspecto humano da vida de Geraldo. Poucos dados possuímos sobre seu caráter e temperamento. Os autores antigos entendiam-se na narração da vida prodigiosa dos santos e pouco se detinham em estudar-lhes o lado humano. Lemos nos autores contemporâneos de Geraldo que era em seu aspecto físico antes alto que baixo, rosto oval, simpático e atraente. Os olhos, de olhar profundo, eram suaves e meigos. Sua voz era cheia, forte, bem timbrada e possuía um talento particular para o canto. Suas feições eram pálidas por causa dos contínuos jejuns e vigílias e privações, sua resistência à fadiga e ao trabalho extraordinárias. Seus companheiros de viagem para segui-lo não raro tinham de empregar cavalgadura. Trabalhava por 4. Este último dado lê-se em todas as crônicas dos conventos onde morou e é citado por todos os que falavam dele em cartas ou escreveram sua biografia. Este era o seu aspecto físico. Quanto a temperamento, dizem-nos que Geraldo era sanguíneo ou emotivo, como se exprimem alguns. Seu caráter era veemente. Com estes 2 dados, formemo-nos uma ideia do que foi Geraldo e do quanto lhe custou ser santo. Geralmente falando, os emotivos ou sanguíneos são entusiastas, facilmente se enamoram de um ideal e se lançam após ele, mas ao cabo de pouco tempo, olvidam-no para correr atrás de outro.
comparando-nos com razão às borboletas que esvoaçam de flor em flor, sem assentar suas cores em nenhuma. Dotado de coração sensível e delicado, apega-se a quem quer que lhe mostre carinho ou interesse, e como o emotivo é inclinado à sensualidade, facilmente essas amizades degeneram. O sanguíneo é vaidoso, gosta de apresentar-se bem, sem ser admirado e receber louvores. É amigo da boa mesa, dos manjares delicados e dos licores finos. Busca sua comodidade em tudo, procura posições cômodas para sentar-se e exige sempre um leito macio e abrigado. O sanguíneo sabe obedecer, mas custa-lhe submeter seu juízo. Cumpre o que foi mandado, mas protestando e criticando. Nunca ou quase nunca estes temperamentos se encontram puros ou isolados numa pessoa, e por isso os biógrafos de Geraldo acentuam que ele era sanguíneo e de caráter veemente. Seu temperamento sanguíneo era consequência de sua constituição física. Seu caráter veemente provinha da sua inclinação espiritual, da alma. Veementes são os homens de grandes paixões, são enérgicos, constantes, tenazes, são ambiciosos e seu sonho é manter ou conseguir celebridade. São, em geral, homens que não ficam num termo médio, ou são modelos de virtudes cívicas, familiares ou religiosas, ou são canalhas. Veementes foram os grandes santos, veementes os grandes conspiradores e os perseguidores da humanidade. Em Geraldo, a inconstância do sanguíneo estava corrigida pela tenacidade do veemente. De coração terno, era inclinado a apegar-se às criaturas, que tanto em sua família como entre seus admiradores lhe manifestavam um carinho e mais ainda uma devoção extraordinária, o que se explica por seu aspecto físico, sua simpatia pessoal e os atrativos que lhe dava a graça de Deus que agia em seu coração. E não somente era inclinado a apegar-se às criaturas. Geraldo, naturalmente falando, devia ser amigo de comodidades e do agradável no comer e beber. Sobretudo estando em companhia de amigos e, sempre naturalmente falando, devia ser pouco inclinado a obedecer e a submeter o seu juízo. Essas inclinações naturais a serviço das paixões de seu caráter veemente fariam de Geraldo um orgulhoso, ambicioso, egoísta. E o orgulho, a ambição e o egoísmo, sem freio, teriam sido o passaporte de Geraldo para o inferno, dominados, porém, só a sua glória na eternidade. Lidas as linhas acima, podemos dar-nos conta do que deve ter sido a luta que nosso jovem teve de sustentar durante toda a vida para chegar a ser o que é. Desde pequeno, sentiu-se seu caráter veemente atraído por um amor poderoso e grande, o amor de Deus, e pôs, nesse amor, todo o seu ideal. A esse amor sacrificou todo o carinho desordenado, e ainda que seu coração muitas vezes deva ter pretendido apegar-se às criaturas, Geraldo, com energia heróica, soube dominá-lo. A esse amor, sacrificou sua sensualidade natural, seus gostos, suas comodidades, sua vaidade e orgulho, em ambição de grandezas e até seu próprio juízo. Amou a Deus com a violência de que só é capaz um veemente para quem os obstáculos, as dificuldades servem de novo estímulo. Nós o vimos ao longo de sua vida maravilhosa. Por Deus foi humilde sempre e não uma outra vez. Desde pequeno, recebia golpes e ultrajes convencidos de que merecia aquilo tudo e muito mais. Sendo ainda secular, procurou passar por louco a fim de receber humilhações. Uma vez religioso, seus superiores, sempre por temor de que pudesse ser vítima da vanglória, empenharam-se em rebaixá-lo diante dos confrades, e mesmo diante das pessoas de fora. Quem, como ele, teve motivos para crer ser um homem extraordinário? Viu as multidões a seus pés, os sacerdotes abriram-lhe as suas consciências, os sábios consultavam-no e ficavam pasmados de suas admiráveis respostas. Procuravam-no até bispos para pedir-lhes conselhos. Quem como ele pôde orgulhar-se de ver o mínimo que exercia sobre os elementos, as enfermidades, a morte, o demônio e até sobre o coração do próprio Deus? Na campanha, e pode-se dizer, em todo o reino de Nápoles, Geraldo exerceu o ofício de profeta e de reformador. A ambição muito forte em seu caráter deve tê-lo arrastado a miúde ao desejo de grandezas, mas sempre dominado pelo amor apaixonado de seu Deus, só buscou a pequenez em suas ações. É essa a razão por que procurava sempre os ofícios mais baixos e repugnantes, e esforçava-se por viver oculto e despercebido. E, quando depois de algum milagre, a multidão delirante o seguia para o aclamar, Geraldo desaparecia, fugindo a essas ovações. Trocou sua ambição de grandeza pela ambição das coisas humildes, pequenas e pobres. Por isso sentia prazer quando podia servir aos pobres o alimento,
curar as úlceras incuráveis e consolar os infelizes dementes. Quando o egoísmo reclamava seu quinhão de carinho, comodidade, sensualidade, liberdade, glória, Geraldo descobria as espáduas e flagelava-se de uma maneira que nos causava horror, a nós que não compreendemos o que é um grande amor a Deus. E como o corpo continuasse reclamando, nosso jovem prolongava suas orações e vigílias, privava-se do descanso, do alimento e da veste que se reduzia ao indispensável. O próprio descanso noturno tomava-o sobre um leito que mais parecia um instrumento de tortura. O alimento era condimentado com ervas amargas e repugnantes, e finalmente suas vestes eram as roupas deterioradas que os outros abandonavam. Admirável heroísmo desse jovem que, com vontade heróica e mão firme, e quase diríamos cruel, domou e crucificou o corpo que não raro reclamava outro amor que não o de Deus. Chocam-nos, quem sabe, essas disciplinas sangrentas e cruéis penitências que encontramos a cada passo na vida de Geraldo, para que tanta crueldade, isso é desumano, com que fim matar-se levando vida tão dolorosa? Vimos há pouco que os veementes são homens de grandes paixões, quase diríamos de paixões formidáveis. Geraldo, que as sentia em seu corpo, sabia muito bem que ou ele as vencia ou elas o dominariam, e à medida que ferviam em seu ser e se tornavam mais exigentes, tanto mais valoroso o jovem os combatia com a oração, a que se entregava durante muitas horas, e com a mortificação, ensinando ao corpo que quem mandava era o espírito. Talvez encontremos crueldade em tudo isso, mas para Geraldo era questão de vida ou de morte, ou vencia ou seria derrotado. Um santo é como um comandante de exército que, onde mais ataca o inimigo, para ali manda seus soldados, não pelo gosto de vê-los despedaçados pelos obuses ou devorados pelos lança-chamas, mas pela necessidade de vencer. Será cruel, será desumana essa carnificina, mas para triunfar não há remédio senão ser desumano e cruel. Sei que os tímidos se horrorizarão da vida do heróico Geraldo. Espero, contudo, que também haverá homens veementes que o hão de compreender e imitar. Quanto agradava a Deus aquele amor de Geraldo, que tudo sacrificava à sua divina vontade. O mesmo Senhor o mostrou cumulando seu servo de admiráveis dons sobrenaturais. Geraldo tinha uma natureza delicada e sensível, as belezas da criação, o gorjeio dos pássaros, a frescura das flores, a imensidade e o misterioso das selvas, o marulhar das águas, a majestade do mar agitado e, sobretudo, as noites, as belíssimas noites napolitanas, embalsamadas com o perfume dos prados, em que Geraldo, sem que nada o perturbasse, contemplava o Criador lá em cima, sobre os exércitos de estrelas. Tudo isso lhe enchia a alma, arrebatando-o e deixando-o fora de si. Durante os longos meses que viveu sob o peso da calúnia, dizem-nos seus confrades, encontrava algum alívio para as amarguras e trevas da alma, saindo à noite ao jardim do convento para contemplar os astros e chamar o Deus que os colocara no firmamento, e que parecia querer ocultar-se para sempre aos olhares de seu servo. Geraldo amava a natureza, e a natureza comprazia-se em obedecer-lhe como terão feito os irracionais a respeito de nossos primeiros pais no paraíso. Certo dia, mandou-lhe o reitor que saísse a fazer compras. Geraldo tomou uma bolsa grande e saiu e percorreu o comércio de Capocelli. Logo depois, desaba tremendo temporal. O reitor, conhecendo a obediência cega do santo, supôs que não procuraria abrigo, mas prosseguiria em suas diligências. Enviou, por isso, outro irmão com a incumbência de fazê-lo voltar imediatamente. Encontraram-se os dois irmãos, o que foram em busca de Geraldo molhado dos pés à cabeça, ao passo que em nosso santo não tocara nenhuma gota d'água. Um belo dia, conversava nosso jovem no meio de 3 ou 4 amigos, entre os quais achava-se Vitor Menuna, alfaiate de muro e antigo patrão seu. Recordavam tempos passados e extasiava-se contemplando o maravilhoso jogo de luzes que o pôr do sol desenhava no vale que serpenteava entre montes cobertos de bosques. Não era preciso tanto para Geraldo sentir-se como que transportado ao céu, donde procediam aquelas maravilhas. Viram de repente, descendo da montanha, um cavaleiro cujo animal desenfreado levava a um abismo. Os companheiros do santo exclamavam: "Está perdido! Está perdido!" Geraldo, empalidecido, estendeu a mão na direção do viajante que fazia esforços sobre-humanos para refrear o animal e gritou: "Virgem Santíssima, Nossa Senhora, socorrei-o!" E voltando-se para os amigos, disse-lhes: "Cairá do cavalo, mas não lhe acontecerá nada." E assim foi. Ao chegar à borda do precipício, o cavalo espantou-se e enterrou as patas no chão.
O cavaleiro, que já se julgava perdido e que não esperava por essa parada brusca, foi jogado para trás a alguma distância. Ergueu-se e, em seguida, sacudiu o pó, montou de novo e continuou seu caminho. À beira da estrada, quando se dirigia a Capocelli, topou Geraldo com um galo de cores cambiantes muito lindas. Ficou encantado com a gargalhada daquela ave e disse: "Criatura de Deus, vem cá." O galo parou de bicar a comida, levantou o vôo e foi pousar aos pés do santo, que, passando da admiração da criatura à contemplação do Criador, esteve em êxtase delicioso mais de meia hora. Com frequência, como acontecera com Francisco de Assis, as avezinhas esvoaçavam ao redor dele, pousavam-lhe nos ombros, deixando-se acariciar. O santo contemplava-as sorrindo, enquanto seu espírito, sua alma bendita, bendizia a Deus, autor de tais maravilhas. O menino apanhou um lindo beija-flor e levou-o para casa. Aconteceu estar ali hospedado o nosso santo, que, ao ver a vizinha, pegou-a e, fazendo-lhe mil carícias, por fim deu-lhe a liberdade. O beija-flor levantou o vôo e num instante desapareceu. O menino caçador, vendo-o partir tão garboso, rompeu num choro inconsolável. Geraldo esforçou-se por acalmá-lo, mas foi inútil. Meu beija-flor, repetiu o menino engolindo lágrimas. Meu passarinho, por que o soltou? Não lhe o dei, emprestei-o somente. Nosso santo, lançando um olhar para o bosque, chamou o beija-flor. Venha, vizinha do bom Deus, vem, porque o menino chora e lamenta tua partida. Os presentes ouviram admirados essas palavras, porém mais admirados ficaram quando viram no horizonte um pontinho escuro que se aproximava velozmente. Era um lindo beija-flor que, obediente, veio pousar na mão daquele que o chamara. O menino recebeu, mas certamente não o maltratou. Já vimos como Geraldo, quando jovenzinho, encompridou as vigas demasiadas curtas, em presença dos operários atônitos. Quase no fim de sua vida, fez outro milagre, não igual, mas semelhante, que nos mostra como as criaturas inanimadas também lhe obedeciam. Certa ocasião, encontrou-se de passagem no povoado de cercania, Senarquia. Os habitantes trabalhavam na construção de sua igreja. Só lhes faltavam transportar as vigas para o telhado. Para isso, tinham cortado na montanha vizinha umas enormes nogueiras. Quando se tratou, porém, de levar aqueles troncos à planície e colocá-los ao pé da obra, viram que fosse pelo peso das toras, fosse pela dificuldade do terreno, não havia força que os tirasse do lugar. Em vão tentaram consegui-lo com parelhas de cavalos e juntas de bois. As nogueiras pareciam dispostas a não abandonar o bosque onde cresceram. O santo soube do caso e disse: "A igreja é para Deus, e Deus há de ajudar-nos. Vamos à montanha com toda a nossa confiança na divina providência." Encorajados com as palavras de Geraldo, os homens o seguiram. Chegados ao local, viu o santo que realmente os troncos eram por demais grandes e pesados. Mas por isso não desistiu. Ajoelhou-se e orou fervorosamente durante alguns minutos. Levantou-se e tirou do bolso uma cordinha e amarrou-a na maior das nogueiras. "Criatura de Deus", disse-lhe, "em nome da Santíssima Trindade, ordeno-te que me sigas." Pôs-se a andar e, com grande estupefação dos presentes, o tranco tirado por aquela cordinha começou a mover-se, e, arrastando-se mansamente, seguiu os passos de seu condutor. "Agora, amigos, amarrai os outros troncos a vossos cavalos e bois e comecemos a descida." Os homens estavam pasmados, mas obedeceram. 100 vezes tinham tentado, 100 vezes tinham os animais forcejado desesperadamente para mover aquelas toras, e agora, sem a mínima dificuldade, puxaram aqueles troncos até a construção. Mais um milagre de Geraldo. Da mesma forma, obedeciam-lhe as águas das torrentes e até as do mar, como vimos acima. As enfermidades cediam a um gesto seu e os que já agonizavam por ordem sua recobravam a saúde perfeita. Deus descobria-lhe as consciências mais tenebrosas e dava-lhe inteligência para explicar as mais profundas questões de teologia. Recebeu em alto grau o dom do conselho, sendo consultado por pequenos e grandes que sem distinção recorriam a ele. Até o demônio teve de dobrar sua orgulhosa cerviz ante o humilde Geraldo e ajudá-lo em sua obra de redenção. Parece que o Onipotente se comprazia em abrir as arcas de seus celestiais favores, encarregando Geraldo de distribuí-los, e ele o fez a mãos cheias. Tudo era pouco para o céu em se tratando de mostrar quanto lhe agradava a virtude, a generosidade e o amor de nosso santo irmão. Sobretudo no fim de sua vida, houve tal quantidade de fatos milagrosos que os homens dignos de fé não os atestassem sob juramento.
os tomaríamos por lendas de antanho. Vimos também como conhecia fatos ocorridos a grandes distâncias e ouvimos-lo profetizar várias vezes o futuro. Para não nos alongarmos, deixaremos de mencionar inúmeros acontecimentos dessa natureza. Na vida de alguns santos ocorre um favor especial de Deus, a bilocação. Bilocação é a faculdade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. De Santo Afonso, por exemplo, conta-se que esteve em seu dormitório em Pagani e ao mesmo tempo assistiu ao Papa Clemente XIV, que agonizava em Roma. Geraldo recebeu também essa faculdade e usou dela em várias ocasiões. Estando o santo em Capocelli, enfermou gravemente o conhecido seu, empregado da família de Gregório. Lembrou-se o doente de Geraldo e, não podendo suportar suas dores, muito aflito, exclamou: irmão Geraldo, por que não vens me visitar? No mesmo instante, alguém empurra a porta e entra. É o santo que, aproximando-se do leito de seu amigo, diz: por que me chamas? O empregado olha para ele admirado, como ouvira Geraldo suas queixas. Irmão, não aguento mais estas dores, tem compaixão de mim. Se tens verdadeira fé em nosso Senhor, ficarás melhor. E dizendo isto, traçou-lhe uma grande cruz na fronte. No mesmo instante cessaram as dores, o enfermo saltou do leito, procurou Geraldo por toda a parte e não o encontrou. Queria saber quem lhe abrira a porta da rua, quem o vira entrar. A essas palavras, os de casa perguntavam se o pobrezinho não perdera o juízo por causa das dores. Contou-lhes então da visita de Geraldo e como este o havia curado. O senhor de Gregório, acompanhado de seu empregado, dirigiu-se ao convento, mandou chamar o reitor e perguntou-lhe se o irmão Geraldo estava ausente. Não, esteve aqui toda a tarde. Eu mesmo vi trabalhando e assistiu a todos os atos da comunidade. Contou-lhe então o senhor de Gregório o que acabaram de relatar. Outro dia, à tardinha, disse o santo ao padre reitor: amanhã eu devo ir a Muro para tratar de certos negócios. Pensou o superior que Geraldo se esquecera da viagem, porque naquele dia não saiu de casa. Todo dia esteve trabalhando e acompanhou os padres em todos os exercícios da comunidade. À tarde perguntou-lhe o reitor: como é? Não tinhas que ir a Muro para tratar de negócios? Sim, padre, já está tudo arrumado. Intrigado, foi o padre a Muro para averiguar se Geraldo estivera ali. Várias pessoas garantiram-lhe tê-lo visto e o senhor Lourenço Madi afirmou sob juramento que conversara com o irmão. Estando com Teodoro Cleófe, pediu Geraldo que esse senhor fosse em seu lugar visitar alguns doentes, porque devido a ocupações urgentes não lhe era possível ir pessoalmente. Partiu, pois, Teodoro, e depois de ter andado um pouco, pediu notícias de um operário que estava nas últimas, e que o santo, talvez por esquecimento, não incluíra em sua lista. Cleófe entrou, saudou, e qual não terá sido seu espanto ao ver que Geraldo estivera ali em visita, conversara longo tempo com o doente e saíra naquele instante. Impossível, exclamou Teodoro. Estive falando com ele há pouco e deixei-o no convento. Bem, pode ser, mas o irmão Geraldo esteve aqui, não há dúvida, e faz pouco que saiu. Mas um momento eu teria cruzado com ele no caminho. Teodoro chamou a mulher e os filhos do enfermo à parte, interrogou-os e todos, como se tivessem combinado, repetiram o mesmo. Geraldo esteve aqui e não faz tempo que se despediu. Correu Teodoro ao convento e perguntou ao porteiro se o santo se ausentara. Não saiu não. Se o senhor quiser falar com ele, vá à sacristia, lá está ele trabalhando. Com efeito, Geraldo estava na sacristia preocupado com um problema que por fim teve de resolver sozinho, fazendo um milagre. Uma senhora dera-lhe seda branca para uma capinha de cibório. O reitor ordenara-lhe sem admitir escusas que daquele retalho fizesse 2 capinhas. O antigo alfaiate estava, pois, a medir aquele pano no comprimento e na largura, e de todas as suas medidas uma só coisa resultava clara: aquela fazenda dava para uma, mas não para 2 capinhas. Que está a fazer, irmão? Perguntou-lhe Cleófe. Geraldo, com toda simplicidade, explicou-lhe o apuro em que se achava. Cleófe, por sua vez, mediu e tornou a medir aquela seda, e por fim, largando-a sobre a mesa, exclamou: ninguém está obrigado a fazer o impossível. Está visto que só se pode fazer uma coberta de cibório. Irmão, não quebre a cabeça por coisa tão pouca. A ordem de meu reitor não é pouca coisa, tenho que obedecer. E tão prontamente obedeceu que ali mesmo, diante dos olhos de Cleófe, cortou as 2 cobertas para o cibório. Teodoro olhava para ele estupefato, sentia que estava em presença de um fato sobrenatural, e Geraldo, como se o milagre fosse coisa corriqueira, prosseguiu a cocer e conservar sem nenhuma pressa.
Nem sempre a dupla presença de Geraldo era corporal. Conta o doutor Santorelli, médico do convento e grande amigo e admirador de Geraldo, que certo dia, ao visitar os enfermos, sentiu o santo junto de si. Os demais não o viam nem o suspeitavam presente, mas o médico o sentia ali realmente. No dia seguinte, encontrou-se com o irmão e perguntou-lhe: "Que queria de mim ontem, acompanhando-me o dia inteiro?" "Doutor, hoje devo viajar e não queria deixar de visitar os doentes." Santorelli contou o caso ao reitor, o qual respondeu que não se impressionava, porque Geraldo estava acostumado a fazer tais prodígios.